Bom, ainda falando de saúde, um estudo da Universidade de São Paulo explicou por que algumas pessoas não se infectaram com o coronavírus. Foram analisados casais em que os dois parceiros foram expostos ao vírus e só um pegou Covid-19. A gente conversa então agora com o professor Eric Castelli, pesquisador da Faculdade de Medicina da Unesp. Boa noite, Eric. O que esse estudo revelou? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite para quem está nos assistindo em casa. Muito obrigado pelo convite. Esse estudo iniciou em 2020, logo no início de 2020, e ele foi motivado justamente por essa pergunta, né? Todos nós conhecemos alguém, um casal, uma família, onde uma pessoa se infectou e as demais não, né? E isso é muito frequente, na verdade, no nosso meio. E isso motivou esse estudo. Nós fomos buscar esses casais onde um indivíduo se infectou e o outro não, apesar do contato, apesar de dividir a mesma cama e muitas vezes não utilizar mecanismos de proteção como máscara, né? E o grupo da professora Maiana Zatz, da USP de São Paulo, entrou em contato com vários desses casais e convidou esses casais para participar da pesquisa. Nós buscamos uma amostra de sangue desses casais, extraímos esse DNA e comparamos o DNA entre o grupo que se infectou e tinha sintomas e o grupo que não manifestou qualquer sintoma e sequer positivou nos testes, né, que foram feitos subsequentemente. Isso foi muito interessante porque ao comparar esses dois grupos, o grupo que se infectou e o grupo que não se infectou, nós observamos diferenças genéticas entre esses dois grupos, diferenças que poderiam modificar a ação do sistema imunológico, né? Então, quando nós comparamos o grupo infectado e o grupo não infectado, aquele que não manifestou qualquer sintoma e nunca positivou para a Covid-19, alguns genes relacionados ao sistema imunológico eram diferentes entre esses grupos. Nós observamos algumas variações diferentes nesses genes, que eram mais frequentes nos indivíduos infectados e menos frequentes nos indivíduos que não se infectavam, né? E eu acho que o resultado mais interessante desse trabalho foi um gene que nós observamos uma diferença grande entre os dois grupos, chamado MIC-B. E esse gene, ele é bem interessante porque ele é como se fosse um sinalizador de problemas. Então, quando o vírus entra ali no organismo e ele infecta a célula, né, do indivíduo, essa célula, esse gene, ele é ativado e ele produz uma substância que serve de sinalizador de problemas. Então, com a produção daquela substância, você tem uma sinalização, né, um alerta para o sistema imunológico que alguma coisa está errada, e essa molécula ajuda então a recrutar células para o sistema imunológico que são importantes para combater o vírus, né? E nós percebemos que esse grupo que a gente chama de resistente porque eles não se infectaram e nunca positivaram, né, para a Covid-19 apesar da exposição. Quando você observa esse grupo, você percebe que há versões desse gene nesse grupo que são um pouco mais ativas, elas são mais efetivas, elas conseguem produzir mais desse sinalizador de problema. E isso avisaria o sistema imunológico que alguma coisa está errada e o sistema imunológico conseguiria controlar essa infecção bem no início, né, antes que você tivesse qualquer manifestação, qualquer sintoma. Eric, muito interessante isso, né, de descobrindo aos poucos como a Covid-19 atinge o corpo e por que pessoas têm resistência e outras não, né? Então tá aí a explicação na genética para esses casos, né? Agora, pelo que a gente está entendendo, o sistema imunológico, o jeito que ele se comporta é até mais importante do que a capacidade de inflamação que o coronavírus provoca. Me corrija se eu estiver errada, mas é mais ou menos o que eu estou entendendo com as pesquisas mais recentes que têm sido divulgadas.
Esse é o resultado do trabalho. Ele mostra que o sistema imunológico ele é um fator crítico nesse início da infecção. E, claro, nós também encontramos algumas outras diferenças genéticas que estão relacionadas com a severidade da doença. Isso ainda nós estamos explorando isso, é um estudo que está em andamento, né? E que nós percebemos que algumas pessoas têm versões, né, desses genes que são mais ágeis, vamos dizer assim, na produção dessas moléculas sinalizadoras, ou, por exemplo, versões desses genes que conseguem montar uma resposta imunológica mais efetiva contra o vírus, e isso tem um impacto, né, não só na tua resistência à infecção, mas também como é que a infecção vai acontecer, né, se você vai ter muitos sintomas ou poucos sintomas. Para entender uma pergunta, obviamente, de leigo, você está falando que é de um sistema genético, é um fator genético das pessoas que acaba combatendo esse vírus e a pessoa acaba não sendo infectada. A gente ouviu muito, e a gente ouve muito, possibilidades de manter sua imunidade alta. Nesse caso, é inerente à pessoa querer ter a imunidade mais alta? Não, é um fator genético. A gente pode dizer que é Darwin, literalmente, agindo, ou seja, eu não tenho controle sobre isso. É a minha genética que acaba combatendo, ou há maneiras de eu estimular esse gene para que a gente consiga combater a doença? Não, sem dúvida, você não tem controle sobre isso, tá? Esse é um mecanismo ali de resposta da própria célula. Quando você tem o processo de infecção, isso ativa vários genes, esse é só um, né, dos vários que são importantes nesse momento, e com a infecção esses genes são ativados e você tem a produção dessas moléculas. Isso faz parte do seu sistema imunológico, você não tem controle sobre isso, você não consegue, obviamente, estimular isso usando o que a gente conhece hoje, qualquer outro componente, um remédio, alguma coisa nesse sentido, né? Mas isso mostra mecanismos de ação, mecanismos de resistência, formas, né, que o organismo tem de controlar essa infecção, mas também mostra que as pessoas têm perfis diferentes de resposta imunológica. E isso é importante. Esses perfis diferentes poderiam explicar essa variabilidade grande que a gente vê do que acontece com a pessoa depois que ela, né, está com Covid-19. Desde casos muito leves a casos muito graves, né? Tá certo, obrigada. Mas não há como você manipular, não há como você controlar isso, não tem como controlar, é a sua genética mesmo, você nasceu com isso, né? Veio do seu pai, da sua mãe, não tem como você, nesse momento, controlar essa questão. É bom que você diga, porque há muitas pessoas que acabam, às vezes, criando teorias ou defendendo algo de outro mundo, que vai te ajudar na imunidade, então por isso que eu fiz essa questão, justamente para deixar bem claro, doutor. Obrigado. Sem dúvida. É claro que no futuro a gente pode pensar em terapias para, né, trabalhar esses genes, tentar controlar a função dele, né? Isso poderia, obviamente, ajudar, né, nessa questão, mas não, você não tem como, né, de nenhuma forma modificar a ação deles, é algo que você nasceu. Seria o próximo passo, né? Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui, parabéns pelo estudo, até a próxima.